dia que eu te vi na rua, eu vou te matar com requintes de crueldade, vou arrancar o seu sangue, cara. Eu juro por Deus, cara! Faz a live! Faz a porra da tua live! Seu filho da puta! Corno! Todo mundo tem duas imagens. A imagem que você se vê e a imagem de como os outros te veem. O que vai separar essa imagem é o quanto sua mente está na realidade. Quanto mais na realidade você vive, mais essas duas imagens são próximas. Quanto mais fora da realidade você vive, mais distantes vão ser essas imagens. Na guerra política e na guerra cultural, a imagem de alguém é muito importante. Não importa o quanto as suas ideias são boas ou o quanto a sua ideologia é forte, as pessoas sempre vão olhar a sua imagem primeiro. Na política americana, existe um termo para definir isso. É optics. Seria óptica em português. Esse termo começou a ser usado bastante nos anos 60 por causa do debate que teve entre o Kennedy e o Nixon. O Kennedy, jovem, estava calmo, falando bem, respondendo as perguntas sem problema. O Nixon, já de mais idade, estava nervoso, suando e tendo problemas para responder as perguntas. Essa foi a imagem que os dois apresentaram. E isso ganhou a presidência por John Kennedy. Mesmo que ninguém se importou com as ideias de nenhum dos dois. Tudo que eles apresentaram foi a imagem. No Brasil, por exemplo, você teve o Collor, que foi eleito só pela imagem dele, só pela óptica. Ninguém ligava para as ideias dele. E de um outro exemplo, o lendário Enéas, que tinha uma imagem negativa, em grande parte por culpa da mídia, mas nunca foi eleito presidente, mesmo sendo um gênio. A imagem que você passa para as outras pessoas importa muito. Você pode ter as melhores ideias do mundo, mas se a sua imagem for ruim, pouca gente vai te escutar. Na internet, a manifestação da imagem de alguém tem duas formas: o comportamento e a aparência. Se você for alguém que não põe a cara na internet, que nem eu, a sua imagem vai ser definida só pelo seu comportamento. Agora, se você põe a cara, ela vai ser definida pelo comportamento e pela aparência. Goste você ou não, a aparência importa. Você pode perceber que na internet a imagem e a fama de todo indivíduo vai ser regida pelo comportamento dele e pela aparência dele. Dando um exemplo, o infame Paulo Cogos. Acho que todo mundo conhece o Cogos, mas se você não conhece ele, ele é uma figura anarcocapitalista que faz vídeos para o YouTube. Para alguns, ele é um lunático, para outros, um gênio incompreendido. Mas para muitos, ele é só um gordinho engraçado, um meme ambulante. Existe uma expressão que cabe perfeitamente no Cogos. É LOLCAL. LOLCAL é o que o nome já diz, uma vaca de LOL, de risada. Esse termo serve para alguém que está na internet para fazer os outros rirem, mas sem saber que ele é a piada. Então as pessoas observam e interagem com o local e principalmente trollam o local para tirar uma reação, para dar risada. O Cogos faz vídeos sobre suas ideias há anos, porém ele nunca se importou com a sua imagem. Imagem essa muito ruim, né? Primeiro pela aparência, o Cogos é um gordo baixinho, todo desleixado, que vive dando rolê na Europa com o dinheiro dos pais, né, que ele é sustentado pelos pais. Cogos vem de uma família muito rica, realmente da elite. Olha ele aí no velório da Abby, para dar um exemplo. Só que a imagem dele piora ainda mais quando se leva em conta o comportamento dele. Olha só, ele tem alguns episódios não muito lúcidos, por assim dizer. Quando ele fica puto, ele perde a razão e descarrega tudo com a sua fúria autista. Olha só, eu concordo com muito do que o Paulo Cogos diz, principalmente o lado católico dele. Mas você tem que entender que a imagem que ele passa destrói tudo que ele fala. Recentemente, ele foi banido do Twitter. Eu acho que pela, sei lá, 10ª vez. Dessa vez porque ele xingou a Damares Alves. Olha, tem muita coisa para criticar nessa senhora, mas xingar não adianta nada. E é isso que eu tô falando em relação à imagem. O que ele falou depois de ter xingado ela pode ter sido uma crítica válida, mas pelo comportamento, pela imagem dele xingar, ninguém vai levar a sério. Ninguém vai escutar o que ele tem pra falar. Vão só xingar ele de volta. Para enfatizar ainda mais como a imagem do Cogos é ruim, é só ver o que a MBL faz com ele, ou fez. Chamavam ele para vídeo e live e um monte de outra coisa, e o trouxão sempre ia achando: não, vou mostrar para eles como o anarcocapitalismo tá certo.
E o MBL sempre apresentava ele como um lunático e usava ele como saco de pancada para bater no anarcocapitalismo. Vários ANCAPs perceberam isso e começaram a dizer que o Cogos era um desserviço, um detrimento para o movimento deles. E eles estão errados. Cogos pode ter levado muita gente para o anarcocapitalismo com seus argumentos, mas quantas ele não espantou com a sua imagem? Vendo o Paulo Cogos, você percebe que o que ele fala não importa. A imagem dele destrói qualquer coisa que ele possa dizer. Ou seja, a imagem dele impede que muitos o levem a sério e impede que as ideias dele, mesmo que sejam verdades ou não, se propaguem. Para continuar no exemplo ANCAP, o oposto do Paulo Cogos seria o Rafael Lima, do Ideias Radicais. Vou ser sincero, para mim ele é só um soy boy, não gosto muito dele. Mas em contraste com o Cogos, o cara fala bem, é calmo, não é desleixado, tem uma aparência normal, não é sustentado pelos pais e nunca tem um episódio de ira onde ele sai xingando todo mundo porque ele tá puto. Em questão de ideias, eu acho que o Paulo Cogos está muito à frente de Ideias Radicais. Ele tem um conhecimento muito mais aprofundado em tudo que ele fala. Mas a imagem do Ideias Radicais é infinitamente melhor que a do Cogos, mesmo que a mensagem dele seja muito mais rasa e muito mais simples. Pela imagem dele, o que ele fala é levado a sério por muito mais gente do que o Cogos. A sua imagem é composta pelo seu comportamento e pela sua aparência. A aparência importa, essa é a verdade. Agora, não estou dizendo que você precisa ser um modelo para alguém te levar a sério, não. A questão é, chega esse cara aqui falando para alguém: oi, tudo bem? Faço parte de um movimento que luta por distribuição de renda para ajudar os mais necessitados. Você não estaria interessado em participar? O que o cara está falando só é óbvio para quem entende. O leigo vai achar que ele é bem intencionado. Agora, chega esse cara aqui falando para alguém: o nosso movimento quer liberar tanque de guerra para nós matar comunista, tá entendendo? Ele tá falando uma coisa ruim? Não. Mas pro leigo isso vai parecer horrível. Vai parecer, sei lá, que ele é um genocida. A sua imagem também é algo instável. Você pode facilmente mudar para melhor ou para pior, mas é muito mais fácil mudar para pior. Um exemplo bem atual de alguém que está completamente destruindo a própria imagem é o Nando Moura. Ele está destruindo de uma forma que não tem volta. Em questão de meses, ele foi de alguém respeitado no movimento conservador para ir virar uma piada para agora ser um cara odiado pelo próprio movimento conservador. E tudo isso pelas próprias ações dele, pelo próprio comportamento dele. Ninguém atacou a imagem dele. Ele fez tudo isso sozinho. Desde fazer uns negócios meio um 7-1, até tomar posições sem sentido nenhum e xingar aqueles que forem contra ele, e até chegar no doxing contra o Code Hack. E qual o motivo dele para jogar as informações do cara na internet? Porque tava zoando ele. Tudo isso culminou numa autodestruição da imagem dele. Ele mesmo acabou com quem ele era. Eu vou fazer um vídeo mais a fundo sobre isso, mas tô esperando ele lançar o programa de treino dele, que aí eu tenho mais munição. Mas esse seria um caso excepcional, onde o cara é tão burro que destrói a própria imagem. Geralmente uma imagem é destruída ou atacada por fatores externos. Como eu disse no Enéas, a imagem dele foi destruída pela mídia. Um bom exemplo disso atual é o que a mídia globalista faz com qualquer um que vai contra o globalismo. Donald Trump, Victor Orbán, Matteo Salvini, Jair Bolsonaro. A mídia faz de tudo para atacar a imagem deles, para tentar mudar a imagem real deles. Eles vão até contra a realidade e usam de mentiras e rótulos. E por que isso? Porque se eles têm uma imagem ruim, as pessoas não só não vão escutar o que eles dizem, como também vão ser contra o que eles dizem. Pelo menos essa é a intenção da mídia. Mas cada dia que passa, menos gente escuta o que eles têm para dizer. E sabe o que é o pior? A verdade às vezes afeta a sua imagem. E de uma forma negativa também. Existem muitas opiniões controversas que, mesmo sendo verdade, aqueles que falam dessas opiniões têm a sua imagem denegrida. Exatamente porque essas opiniões são controversas a um ponto onde atrelam algo negativo a todos aqueles que falarem daquilo. Então, é por isso que eu falo que certos assuntos têm que ser tratados com cuidado. Porque, mesmo que seja verdade, eles podem destruir a sua imagem. E ninguém vai escutar a verdade que você tem para dizer mais. Mas nunca conte uma mentira ou construa uma narrativa falsa para
preservar a sua imagem, ou você vai acabar destruindo ela, mais cedo ou mais tarde. E você vai acabar que nem o Nando Moura. Mas como você fala essas verdades também faz uma diferença na sua imagem. Quanto mais controversa for uma coisa, mais gradual a aceitação para essa coisa precisa ser. Mais devagar precisa ser. Você não vai convencer alguém de uma coisa que na cabeça deles é algo horrível de uma vez. É um processo lento e gradual. Isso vale para todos os lados. Por exemplo, o marxismo cultural leva anos para convencer a massa de aceitar alguma coisa que não aceitavam antes. E para reverter isso, o caminho de volta é o mesmo, lento e gradual. Porque se você simplesmente chegar e jogar a Red Pill na cara do indivíduo, ele vai até ficar ofendido. Então a sua imagem vai piorar, né? Agora, se você levemente controlar as doses e aumentar com o tempo, gradualmente a pessoa se abre para verdades mais controversas. E isso no final até melhora a sua imagem. Então, se você quer que as pessoas te levem a sério e escutem o que você tem para dizer, cuide da sua imagem. Mas mesmo assim, não coloque a sua imagem acima da verdade. Se tu fremes diante do mercado, clamando por regulação do Estado, para trás, inditoso esquerdista! Não serás nunca um conservador capitalista!